Bom dia a todos. Vamos começar agora o nosso encontro de Diálogos da Diversidade Humana na Saúde 3, Direitos Humanos, Justiça e Acesso à Saúde. O tema de hoje vai ser Mulher e Sociedade. Os direitos à saúde estão assegurados? Contamos com a presença do professor Eduardo Sérgio Soares de Souza, que também é pesquisador na linha da saúde da mulher. Lembrando também que na próxima segunda-feira, dia 21/6, vamos discutir sobre como o ageísmo e o heterossexismo se sobrepõem na velhice. Vou passar a palavra agora para o professor Eduardo. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da professora Hilva, Mário e Lorena, para que a gente pudesse conversar sobre um tema que eu tenho muita afinidade com esse tema, Eu sou professor do Centro de Ciências Médicas do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, que é exatamente o departamento que discute mais um pouco a questão da saúde da mulher, Então, só lembrando, a obstetrícia trata da mulher no ciclo gravídico puerperal. Então, trata do pré-natal e o puerpério, que é até 45 dias. Então, exceto esse período de obstétrico e puerperal, de pré-natal e puerpério, a ginecologia é a área que trata a saúde da mulher, exceto esse período. Então, esse departamento ao qual eu pertenço, ele discute exatamente a saúde da mulher. E conversando com a professora Hilva e os demais alunos que pertencem a esse trabalho, nós pensamos em discutir um pouco e até perguntar se hoje, em 2021, o que é que nós poderíamos dizer se nós nos perguntássemos se a mulher ela tem acesso à saúde, ela tem o direito, esse direito que todos nós temos à saúde, se nós fizermos um recorte e pensarmos na mulher, se essa mulher, ela estaria tendo o acesso a saúde que deveria ser gratuita e de qualidade para todos, através do Sistema Único de Saúde, pensando assim, independente de outras opções. Muito bem. Então, foi nesse sentido que nós pensamos nesse título, Direitos Humanos, Justiça e Acesso à Saúde da Mulher e Sociedade. Os direitos são assegurados, Então, eu queria lembrar a vocês que para responder essa pergunta, nós podemos utilizar duas plataformas, Uma plataforma chamada Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é chamado de SIM, que é uma plataforma do Ministério da Saúde, e uma outra plataforma que é a de Nascidos Vivos. Essas duas plataformas, elas podem nos ajudar a compreender e a responder, em parte, essa pergunta se as mulheres têm esse acesso garantido, Então, a plataforma SIM, ela é preenchida a partir da declaração de óbito, que é a DO. Então, no Brasil, quando uma pessoa falece, é produzido esse documento, que é a declaração de óbito, que são 3 vias. Uma via fica na unidade hospitalar, a segunda via é entregue, melhor dizendo, aos familiares, para que esses familiares possam ir ao cartório e essa declaração de óbito vai ser transformada numa certidão de óbito para que aquele indivíduo ou aquela pessoa possa ser enterrada. E a terceira via, ela é encaminhada para as secretarias municipais de saúde para que eles alimentem esse sistema de informação de mortalidade. Então, alimentando esse sistema, vão colocar o nome, o sexo, a escolaridade, de onde a pessoa morava e onde a pessoa morreu, e também as causas da morte. Então, a partir desse sistema, nós podemos ter uma ideia do motivo
né, ou da causa que levou as pessoas à morte. Muito bem. Então, é lá, nesse sistema de informação de mortalidade, que nós podemos identificar, por exemplo, as causas de morte. E aí, pensar no Brasil, pensar no Nordeste, pensar na Paraíba, pensar em João Pessoa, ou até em unidades hospitalares. Então, esse sistema disponibiliza esses dados dessa forma, tanto macro como também micro. Então, pensando em saúde da mulher, eu selecionei três pontos, né, 3 aspectos, ou melhor, 2 aspectos, pensando na mulher não grávida, e um aspecto na mulher grávida. Na mulher não grávida, eu selecionei o câncer de mama e o câncer de colo de útero, câncer do colo do útero, né? E aí, nós podemos avaliar uma série histórica de 2011 até 2019, e nós podemos pensar um pouco, né, se essa assistência, né, à saúde da mulher, ela, como é que ela ocorreu nos últimos 10 anos, ou até podemos estender nos últimos anos, né? Se essa assistência ela é adequada, pensando que a mortalidade, em tese, ela seria baixa se houvesse uma prevenção, se essas mulheres estivessem tendo acesso, no caso, pensando no câncer de mama, à mamografia, né? Porque a mamografia seria aquele exame feito após 40 anos de idade, como forma de rastrear, né, e identificar lesões, né, lesões não palpáveis. Então, isso é o ideal, lesões suspeitas, e obviamente depois iria se fazer ou uma punção de agulha fina, que é a PAF, ou uma punção com agulha mais grossa, né, que é a corobiópsia, para que você desse o diagnóstico precoce e assim você poderia até curar aquela mulher que teve o diagnóstico de câncer de mama. Então, se essa mulher tem acesso à mamografia e aos exames e aos procedimentos, poucas mulheres, em tese, elas morreriam de câncer de mama. Pensando no câncer de colo do útero, aí é que isso fica mais evidente, né? Já que o câncer de colo do útero, comparando um pouco com o câncer de mama, ele é um câncer muito mais fácil de dar o diagnóstico, né? As lesões pré-cancerígenas, ou uma lesão de baixo grau, né? Ou uma lesão mesmo de alto grau, elas poderiam ser detectadas e elas passam anos para se tornar lesões que você não pudesse ressecar, digamos assim, cirurgicamente. Então, o que nós evidenciamos, e eu vou mostrar nos gráficos e tabelas, é que nós continuamos tendo um número significativo de mulheres morrendo de câncer de mama e também de câncer de colo. Não só na Paraíba, mas também no Brasil. E aí eu fiz, como eu vou mostrar, eu peguei de 2011 até 2019, né, o número de casos de câncer de mama e de colo do útero, né, pegando o Brasil e pegando também a Paraíba, né? Então, a Paraíba não é diferente do que acontece no restante do Brasil. Então, na verdade, a gente já começa a responder em parte, né, ou um pouco da pergunta feita. As mulheres têm o seu direito assegurado? Então, provavelmente não, porque caso elas tivessem esse direito assegurado à saúde, né, a nossa mortalidade por câncer de colo uterino seria bem inferior. A nossa mortalidade por câncer de mama também seria bastante inferior ao que nós temos. Então, esse sistema de informação de mortalidade, eles nos auxiliam no diagnóstico para que nós possamos traçar as ações. Obviamente, esse sistema de informação de mortalidade, ele não é um sistema perfeito, né? É um sistema que também precisa ser aprimorado. Por quê? Porque, primeiro, às vezes há uma demora na ida da declaração de óbito das unidades
onde ocorreram os óbitos para a Secretaria de Saúde. Então, aí já tem um retardo. Quando chega na Secretaria de Saúde, também temos um gargalo, um problema, né, que é o fato de o que é escrito pelo médico, né, ele é transformado em códigos, por isso que as pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde são chamadas de codificadores, e eles vão tentar encontrar um código baseado no CID, né, na classificação internacional da doença, e vão classificar. E vários trabalhos apontam que nessa codificação existem falhas de, às vezes, 30%, 40%, dependendo de onde a análise foi feita, né? E, por último, o fechamento, né, de cada dado que é postado. Então, as informações que foram postadas de 2020, por exemplo, elas só são concluídas em junho do ano subsequente. Então, agora, em junho, eles estão fechando o estudo da mortalidade no Brasil, né, do ano de 2020. Então, há um atraso, digamos assim, de quase 6 meses para o fechamento dessa plataforma, tamanhos, a quantidade de ajustes que precisam ser feitos, dos erros que ocorrem no preenchimento, e aí eu me refiro à classe médica, né, e a própria Secretaria de Saúde investe muito, tem investido muito nos últimos anos em cursos, né, e solicitando para que ocorra uma melhoria, né, dessas informações escritas, né, e colocadas lá na declaração de óbito, como também cursos de codificadores, para que esses codificadores nos municípios se aperfeiçoem, né, para que minimizem esses erros. Mesmo assim, a nossa plataforma, o Sistema de Informação de Mortalidade, ela é extremamente importante e nos ajuda a identificar as causas de morte no Brasil. Muito bem. O outro sistema que nós vamos falar hoje um pouco é o sistema para a declaração de nascidos vivos. Então, semelhante ao Sistema de Informação de Mortalidade, nós temos um sistema, né, que alberga os dados provenientes das declarações de nascidos vivos, né? Então, quando uma criança nasce, semelhante à questão da morte, né, tem uma declaração de nascidos vivos também em 3 vias. Uma via fica na unidade onde nasceu, outra via é entregue aos familiares para transformar a declaração de nascidos vivos numa certidão de nascimento, e a terceira via é encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde para que essa via alimente o sistema que vai nos dar a quantidade de nascimentos que nós tivemos no Brasil, onde foi esse nascimento, né, onde a mãe morava, né, onde a mãe residia e onde a mãe teve a criança, né, e aí alguns dados da mãe e alguns dados também da criança. E por isso nós podemos ter esse dado. Obviamente, esse sistema, esses dados são disponibilizados para várias instituições, entre elas o IBGE, né, para que o IBGE também vá fazer a sua análise de quantas crianças nasceram, né, qual o perfil da mãe, qual o perfil da criança, foi prematuro, não foi prematuro, qual o sexo da criança, né, entre outros dados. Então, eu fiz questão de trazer para vocês que essas duas plataformas, porque essas duas plataformas, elas nos auxiliam muito a entender a saúde da mulher. Muito bem. Então, eu vou colocar agora a apresentação para que a gente tenha outros subsídios para fazer a discussão. Estou tentando, só um minutinho.
Vocês estão vendo? Ainda não. Opa. Então, só um minutinho. Ok? Eu não estou conseguindo ver, mas vocês estão vendo? Então. Bom, então veja. Então, direitos humanos, justiça e acesso à saúde da mulher e sociedade, os direitos são assegurados. Então, essa é a pergunta, né, que nós temos e vamos tentar responder, tá? Só um minutinho. Eu vou ver se eu coloco. Vocês estão vendo tela cheia, então? Sim, professor, está a tela cheia. Tá, só um minutinho. Bom, então, o primeiro gráfico, né, como vocês podem ver aí, são os óbitos por neoplasia, tem até um erro aí, acho que foi quando eu fui digitar, neoplasia de mama e de colo uterino. Então, esses dados, eles mostram os dados da Paraíba, né? Então, nós temos aí, né, em azul, a neoplasia, a morte por neoplasia de mama e a morte por neoplasia do colo uterino. Então, o que é que nós observamos? É que, na Paraíba, né, nós temos, em azul, né, o câncer de mama, e observem que nessa série histórica de 2011 até 2019, nós temos 198 casos em 2011, você não tem aí, mas eu estou já referindo, né, que tem 100, 200, 300, 400, então nós temos 198 em 2011, 2012, 215, 213, e a partir de 2014, observe que nós tivemos, inclusive, um aumento, né? Então, 244, 2015, 249, e em 2019 nós tivemos 308 casos. Então, comparando 2011 com 2019, nós temos 198 e passamos para 208 casos. Então, tivemos um aumento de 100 casos ano a partir dessa série histórica do câncer de mama. Então, se a gente vai analisar este período, por exemplo, a gente pode dizer que houve uma piora no diagnóstico precoce do câncer de mama. E esse diagnóstico que foi dado mais tardiamente levou a um número maior de mortes. Então, anualmente, nós temos, em média, de 2011 a 2019, 200 a 300 mortes. Só que nós observamos que de 2017 a 2019 houve um aumento, né? Podemos até considerar expressivo, porque tínhamos 200, passamos para 300, quer dizer, 100 casos a mais de morte de câncer de mama. Então, de uma forma indireta, nós podemos dizer que o que já não deveria acontecer, ou deveria ser um número menor, ele piorou quando eu vou analisar a Paraíba baseado nesse sistema de informação de mortalidade, né? Considerando o câncer de colo uterino, né, nós temos em 2011 82 casos, 2012 112, 127, quer dizer, uma média entre 100 e 126 em 2015, mas 2017 também chama a atenção, que nós tivemos 148 casos, praticamente quase o dobro do número de câncer de colo que nós tínhamos em 2011. 2018, nós temos 150 e tem uma pequena queda para 2019. Mesmo assim, nós tínhamos em 2011 86 e temos 136, né? Quer dizer, quase o dobro também também não, quase o dobro de número de casos. Câncer de mama foi 100 casos a mais, tínhamos 200, passou para 300, e câncer de colo, tínhamos 100, passou para 150, 140. Quer dizer que tanto o câncer de mama, as causas de morte por câncer de mama, como causa de morte por câncer de colo, tiveram um aumento,
né? Já não eram para acontecer nessa magnitude, mas tiveram uma piora a partir de 2017, 18 e 19. Certo? Muito bem. Então, vamos para Então, em relação ao Brasil, né, nós também podemos observar algo semelhante, né? Nós tínhamos, em média, o câncer de mama, em média, 13 mil casos em 2011, né? E em 2019 tivemos 18 mil casos. Então, você observa aí nesse gráfico que há um aumento, isso aconteceu não só na Paraíba, mas no Brasil, mas um aumento das causas de morte, né, por neoplasia maligna da mama, no Brasil, que se acentuou de 2017, 18 e 19, e também o câncer de colo do útero, também no Brasil, nós tínhamos em média 5 mil casos, e em 2019 nós fechamos com 6.500, quer dizer, teve 1.500 casos de morte por câncer de colo de útero, um câncer que é curável, né? Passa quase 5 a 10 anos para que ele se torne um câncer que vá levar à morte, né? Só lembrando que o diagnóstico ele é fácil através da citologia cérvico-vaginal, então nós poderíamos detectar essas lesões precocemente e o tratamento levaria à cura. Então, é nesse sentido que a gente diz que as mulheres, de maneira geral, elas, já responderam um pouco essa pergunta, elas não estão tendo o seu direito assegurado, porque se elas tivessem o seu direito assegurado, muito provavelmente nós não iríamos ter esses números expressivos como causa de morte, principalmente o câncer de colo uterino, né? Muito bem. Outro dado que eu queria trazer para vocês é a questão dos óbitos maternos, né? E eu fiz esse levantamento recente, né? Porque nós estávamos numa discussão sobre a vacinação, né, das mulheres grávidas, e aí eu fiz o levantamento de 2019, 20 e um levantamento também parcial de 2021. Então, os óbitos maternos, e aí eu quero dizer a vocês que os óbitos maternos se referem aos óbitos que acontecem durante o pré-natal e o período puerperal, esse é o conceito, né? Morte materna é a morte que acontece ou no pré-natal ou no período puerperal. Então, nós temos historicamente, nos 10 anos, uma média entre 30 a 35, 40 no máximo, óbitos maternos na Paraíba. É importante lembrar que os estudos, um deles da minha tese de doutorado, que estudou morte materna, nós identificamos que 90% dessas mortes não deveriam ter acontecido caso essas mulheres tivessem tido assistência de qualidade. Então, essa morte materna, ela pode ser prevenida em 90%. As investigações, até porque qualquer mulher que morra no período gravídico puerperal, é feita uma investigação no município, através dos comitês de redução e controle da morte materna, e consolida esses dados e encaminha para o Comitê Estadual de Controle e Redução de Morte Materna. Inclusive, eu faço parte desse comitê e da análise da investigação dessas mortes. Então, nós temos uma média na Paraíba entre 35 e 40 óbitos, mas temos a consciência e trabalhamos para evitar, né, na melhoria de pré-natal, na melhoria da assistência a parto e ao puerpério. E esses estudos, como eu falei da minha tese de doutorado, identificou que 90% dessas mortes são mortes evitáveis. Estas mulheres que morrem, elas têm uma característica bastante peculiar. Elas são pobres, elas têm baixa escolaridade e elas são não brancas, então, ou elas são pardas ou negras. Por isso que tem um recorte social importante, né? A questão do acesso a essa
a essa assistência. Bom, então, em 2019, nós tivemos 36 óbitos maternos na Paraíba. Em 2020, tivemos 44 óbitos de causa materna. Só que nós tivemos mais 10 óbitos por Covid. Então, houve um aumento de 18% dos óbitos maternos na Paraíba, quando nós somamos os óbitos maternos por Covid com as outras causas. Então, nós tivemos 54 casos de óbito. Como eu disse, era de 35 a 40 e passamos a ter uma mortalidade de 54 casos do ano passado, 10 acréscimos ou acrescidos ao que já não deveria acontecer, tendo como causa a morte materna no período Covid. E aí chama a atenção que essas mortes aconteceram, na sua maioria, no terceiro trimestre de gravidez, mesmo que elas não tivessem comorbidade. Então, a própria gravidez, uma conclusão que a gente pôde chegar, esse comitê, né, que analisa a própria gravidez, é um ponto importante, né, de vulnerabilidade no último trimestre para levar à morte dessas mulheres. Em 2021, são dados parciais, né, nós já tivemos 13 óbitos maternos, né, de causas maternas, mas já tivemos 15 óbitos maternos por Covid. Então, um aumento de 53% desse contingente de óbitos, né, por conta desses óbitos por Covid. Então, isso é um dado extremamente importante, né, para dizer que as mulheres elas já não tinham o direito assegurado e a pandemia piorou a sua situação de vulnerabilidade. Muito bem. Outro dado importante que eu queria trazer para a gente conversar é esse fluxo que é chamado fluxo de nascimento. Lamentavelmente, eu não tive como, nos últimos dias, trazer um dado mais recente. Esse dado aí é de 2013, mas já antecipa a vocês que, pelos estudos que o comitê faz, né, não houve uma mudança desse fluxo que eu estou apresentando para vocês. E esse fluxo, ele é estarrecedor, né? É um fluxo chamado fluxo de nascimento. Ele foi retirado exatamente da plataforma que colhe os dados de nascimento no Brasil. E aí eu estou mostrando só os nascimentos na Paraíba. Então, só lembrando, na Paraíba nós temos 223 municípios, né? Mas eu queria mostrar a vocês que aí nós temos o primeiro pontinho, é o pontinho de onde a mulher residia. E aí mostra onde ela foi ter o bebê, né? Então, como vocês observam, nós temos aí a cidade de João Pessoa, a cidade de Bahia, Santa Rita, Campina Grande, Patos. Então, quando a gente vai analisar esse fluxo, 70% das mulheres na Paraíba, elas têm os partos em 7 municípios. Vou repetir. Dos 223 municípios, as mulheres, 70% dos partos só acontecem em 7%. Em 70%, melhor dizendo. Em 70%, em 7%, 70% acontece em 7 municípios da Paraíba. Ou seja, existe uma verdadeira peregrinação das mulheres quando elas vão parir. E este é um ponto importante, porque nós deveríamos ter mais espaços para os partos, para que elas não tivessem que se submeter a esta peregrinação, né? Às vezes, algumas mulheres vão ao município onde tem maternidade, são avaliadas e depois elas voltam. E por quê? Aí vocês poderiam perguntar, então tem que ter uma maternidade, uma casa de parto em cada município? Não. Mas nós temos 12, nós temos 4 macro, se eu não me engano, 12
micro-regiões. E se eu digo que só acontece, 70% acontece em 7, a gente não respeita nem essa subdivisão de 12, que iria, em certa medida, minimizar um pouco essa peregrinação. Então, esse fluxo aí, ele retrata exatamente a peregrinação, né? Uma peregrinação que aconteceu, né, lá com Maria, né? Se a gente for pensar no nascimento de Jesus Cristo, que ela teve que sair do lugar onde ela estava para procurar um lugar protegido, né? Um lugar que ela fosse se sentir segura. Só que o que é que acontece? Ao mesmo tempo que nós dizemos que existe essa ida à procura de um parto seguro, a gente mostrou também outro dado, que é um dado de mortalidade, que a gente disse que 90% das mulheres que morreram de morte materna na Paraíba não deveriam ter morrido. Então, nós também precisamos melhorar esses espaços, porque estas famílias procuram essas maternidades, entendendo que lá existia um espaço seguro. Muito bem. Então, das considerações, o que é que a gente pode dizer, né? Que as informações oriundas do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde mostram que a morte de mulheres em decorrência de câncer de colo uterino, câncer de mama e de complicações do ciclo gravído puerperal, que é a morte materna, ocorre de forma significativa por conta da deficiência no acesso aos serviços de saúde, seja na atenção primária, pensando na solicitação das mamografias, pensando na realização da citologia cérvico-vaginal, pensando no pré-natal, ou então também nos serviços de alta complexidade. Então, as precárias condições financeiras, a baixa escolaridade e principalmente nas raças não brancas são variáveis importantes, como eu coloquei. Acrescento que a pandemia decorrente da Covid piorou esta situação já conhecida, pelo menos pelas pessoas que estudam, né, a saúde da mulher. Então, esses eram os dados que inicialmente eu queria trazer para vocês, para que a gente pudesse fazer as devidas discussões. Ok? Então, era isso e muito obrigado. Eu vou parar a apresentação para que a gente possa discutir. Não sei quantos minutos eu utilizei já. Quanto tempo? 33 minutos, professor. Ok, então vamos passar para as discussões, né? Vou parar a apresentação, tá bom? Vamos sim, temos algumas perguntas. Muito bem, estou à disposição. Então, vamos lá. A primeira pergunta é de Francisco de Assis Dantas, e ele colocou: gostaria de saber do professor como anda o acesso à saúde da mulher com deficiência. Ora, a pergunta é sensacional. Se as mulheres sem deficiência, eu já estou dizendo que nós podemos concluir que existe uma situação que precisa ser melhorada, né? Eu estou dizendo que 90% das mulheres que engravidaram não deveriam morrer, eu estou dizendo que mulheres que morreram com câncer de mama, muitas não deveriam morrer se tivesse o diagnóstico precoce, e estou dizendo também que de 17 a 19 houve uma piora, estou dizendo também que existe uma média de morte de 35 a 40 e que a pandemia piorou a morte, aumentando 10 casos no ano passado, e já agora, em junho, nós já tivemos 15 óbitos, até junho, nós tivemos 15 óbitos de causa por Covid, né? Quando eu digo isso, eu estou dizendo que pensar e refletir sobre a mulher deficiente, essa situação, ela piora acentuadamente. É isso que eu posso lhe dizer. Eu não tenho um dado concreto, mas é uma pesquisa interessante a ser feita e eu agradeço a pergunta. Não sei se eu respondi
se a pessoa se deu por satisfeita. Se não, pode refazer que eu tento responder. Certo, professor. A segunda dúvida é de Laura Alberto, e ela perguntou: professor, há uma boa taxa de adesão ao tratamento de câncer de mama? O que causa mais abandono? Veja só, eu acho que um ponto importante é quando o câncer foi diagnosticado, né? Então, só para vocês terem ideia, as políticas do Ministério da Saúde há muitos anos atrás, eu me refiro a mais de 10 anos atrás, era uma política baseada quase que exclusivamente na palpação, certo? Então, ele ficava estimulando, o primeiro ponto era a mulher faça a palpação, ou então vá ao médico. Só que o câncer precoce, a lesão não palpável, o próprio nome está dizendo não palpável, ela só é identificada através da mamografia. Quando a mulher palpa, essa lesão já tem mais de 2 centímetros e provavelmente é uma lesão sistêmica. Ela vai precisar fazer quimioterapia e às vezes a lesão já está tão grande, né, que ela vai fazer químio para depois tentar fazer uma ressecção cirúrgica, mas ela já tem uma lesão sistêmica. Então, por isso que o próprio Ministério, não que não seja importante a história, o exame físico, mas a mamografia para o câncer de mama é fundamental. Então, quando esse câncer é diagnosticado tardiamente, né, às vezes parte dessas mulheres, elas ficam um pouco desacreditadas de tudo. E, às vezes, elas não é fácil fazer o tratamento, quimioterapia e tratamentos que até minimizam, né, a situação, né, mas, às vezes, está tão avançado que, às vezes, por exemplo, existe abandono. Fora isso, na Paraíba, basicamente, nós só temos 2 lugares, né, onde o Hospital do Napoleão Laureano, né, em Campina Grande tem outro, em Patos, né, mas veja, não é fácil essas mulheres saírem das suas casas e irem fazer, nem sempre elas têm casa de apoio. Então, parte, às vezes, pelo abandono, entendeu? É toda a dificuldade ao acesso, né? Uma casa de suporte para que elas possam ficar. Imagina que viajar 2 horas todos os dias para chegar a Campina Grande ou a João Pessoa, fazer quimioterapia com seus efeitos colaterais e essa mulher voltar para casa e no outro dia ter que retornar. Então, não é fácil, né? Esse acesso realmente, nós temos que pensar em mais políticas públicas para que a gente assegure, né, esse acesso e minimize todo o sofrimento que essas pessoas têm. Não só para câncer, mas outras doenças também. Não sei se... Bom, novamente, caso eu não consiga responder, pode refazer a pergunta. Vamos lá para a próxima pergunta de Gabriel Fernando. Professor, o que você acha que nós podemos fazer com os alunos para melhorar esse acesso às mulheres em situação de vulnerabilidade? Bom, isso que vocês estão fazendo hoje é um ponto importantíssimo. Trazer à baila, trazer à discussão a questões sociais que interferem na assistência e os motivos pelos quais isso acontece é um ponto importante. Mas eu também acho que profissionais de saúde, né, e de maneira geral, médico, enfermeira, todos os profissionais, eles também têm uma responsabilidade importante, né? Se você é um médico da família e você está lá na unidade, né, você tem que fazer busca ativa, saber por que aquela mulher, por exemplo, ela não vai ao posto, né? Então, por exemplo, será que as mulheres com deficiência elas estão indo fazer a citologia? Será que as prostitutas estão indo fazer a citologia? Há alguns anos atrás eu fiz uma pesquisa sobre a saúde das prostitutas e vi que muitas delas não vão. E por que elas não vão? Porque elas trabalham à noite e de dia elas estão dormindo. Ou então elas não vão porque elas têm vergonha de ir ao serviço, porque quando elas chegam no serviço e elas dizem que são profissionais do sexo, elas são destratadas desde a recepção até pelos profissionais de saúde. Então veja como essa discussão que a gente está fazendo hoje, ela é importante, a questão do estigma que se tem,
às vezes um estigma do próprio paciente, ou então um estigma que é colocado pelos profissionais de saúde e afastam, às vezes destratando, né, deficientes, prostitutas, né, mulheres que trabalham, que têm a atividade sexual como profissão, né, e às vezes os profissionais de saúde podem fazer comentários, né, e afastar essas pessoas das unidades básicas de saúde, por exemplo. Mas fora isso, nós temos a responsabilidade, nós temos que mapear aquela mulher que está na idade, né, que tem mais de 40 anos, ela já fez alguma mamografia? Quando eu solicito a mamografia, ela tem acesso a essa mamografia? Se nós mapearmos na Paraíba, né, onde tem mamógrafo, por exemplo, nós vamos ver que existe uma dificuldade para fazer a mamografia. Então, não é só identificar a mulher, solicitar a mamografia, né? Tem um outro momento, que é a análise da mamografia. Aqueles casos alterados, que precisa fazer a punção, seja a PAF, a punção de agulha fina ou a corobiópsia. Será que essas mulheres estão tendo acesso a essas punções? Quando chega esse resultado com uma lesão maligna, existe, né, acesso num tempo adequado, num tempo hábil para que essas mulheres se tratem ou sejam tratadas, né, de quando elas fizeram o diagnóstico? Ora, foi preciso recentemente uma portaria do Ministério da Saúde para assegurar que a partir do diagnóstico do câncer se tinha X dias para que o acesso fosse assegurado, porque esse acesso não estava sendo assegurado. Isso no Brasil como um todo, no Nordeste, na Paraíba, não é diferente. Pode passar para a próxima pergunta, professor? Pode. Vamos lá, então. Uma pergunta da professora Rilva. Uma pergunta desafiadora. Questões de gênero estão realmente incorporadas nas políticas de saúde? Se há políticas para conseguir alcançar a equidade, por que tantos obstáculos ainda permanecem hoje? Bom, veja só. Nós realmente temos que ter muito cuidado com essa discussão de gênero, né? Porque a gente termina segmentando, né? E essa segmentação, ela às vezes nos afasta de pensar em pessoas. Então, o SUS ou os sistemas de assistência, ele tem que pensar nas pessoas, né? Só que o que se observa é que algumas pessoas, elas têm uma vulnerabilidade maior. Eu falei para vocês que as mulheres que morrem de morte materna, elas são mulheres de baixa escolaridade, elas são pobres e não brancas. Não é que as brancas estão tendo a melhor assistência. A mulher branca, que é pobre, também ela tem uma assistência deficitária, precária. Só que talvez uma mulher negra, pelo estigma e pelo racismo, ela seja destratada lá na unidade da saúde da família, e aí ela tem uma vulnerabilidade maior. Então, quando nós somamos, né, uma mulher que tem uma boa escolaridade, caso seja negada a assistência lá, a mamografia ou o citológico, ela vai questionar, talvez ela tenha um empoderamento maior para questionar e ela termina conseguindo, né? Por exemplo, né, as dificuldades de uma pessoa pobre para chegar, eu me refiro às vezes a pé, ou de bicicleta, ou de ônibus, para fazer o pré-natal ou os exames, ela piora quando eu comparo com uma mulher que tem um poder aquisitivo um pouco melhor. Então, a questão financeira é uma questão importante nesse sentido, né? E de gênero também. E aí foi preciso estabelecer uma política de atenção à saúde do homem. Por quê? Porque o homem, quando saía do trabalho para ir fazer uma consulta, aspas, preventiva, não só pensando na próstata dele, mas pensando na integralidade,
ele não era bem visto, ou não é bem visto, né, pela instituição que ele trabalha. Não é verdade? Então, quando eu estou discutindo gênero, eu não estou discutindo mulher, eu estou discutindo as características socioculturais agregadas a um sexo de acordo com uma determinada sociedade. Então, o homem também sofre no sentido de ele ser prejudicado por ser homem e ele ter o trabalho e ele não é bem visto se ele quiser fazer uma consulta preventiva. Semelhante também à mulher em algumas situações, né? E há grupos de maior vulnerabilidade. As travestis e transexuais, a situação deles é muito pior do que as outras pessoas. Por quê? Por conta do estigma, por conta dos problemas que essas pessoas têm. As travestis, por exemplo, a escolaridade das travestis é muito baixa. Por quê? Porque essas pessoas se apresentaram daquela maneira na sociedade e aí a escolaridade foi negada. Foram colocados para fora de casa. E aí o emprego que resta é subemprego. Então, esse grupo também é um grupo de grande vulnerabilidade nesse sentido, né? Quando você analisa a saúde das travestis, e eu fiz um trabalho sobre isso, é de você chorar. Quando eles contam, né, todo o sofrimento que eles têm quando eles chegam nas unidades de saúde da família, quando eles chegam para fazer os exames, né, no laboratório, quando são internados ou internadas nas unidades hospitalares, essas pessoas sofrem agressões em todos os ambientes, por todos os profissionais. Não só da saúde, mas da recepção, né? O guarda lá da unidade, né? E assim por diante. Por isso que é importante a discussão de gênero. Porque as dificuldades que as outras pessoas, talvez sem que tivesse essa variável de estigma, seja deficiência, seja cor, seja o sexo, seja a questão da orientação sexual, né? Tirando tudo isso, as pessoas já têm dificuldade. Quando eu somo isso, né, essas dificuldades, elas aumentam muito, estratosfericamente, em alguns grupos, como é o grupo das travestis e transexuais. Professor, então, entrando nessa questão das pessoas trans, Emanuela fez a pergunta: as unidades de saúde e seus profissionais estão preparados para o atendimento das pessoas trans? Não. Na maioria das vezes, não. Eu posso falar um pouco da experiência que eu tenho. Às sextas-feiras, como professor, no horário meu, eu faço atendimento no ambulatório que dá assistência a travestis e transexuais, que é um ambulatório que funciona lá no Clementino Fraga. Certo? E esse ambulatório é um ambulatório estadual específico para pessoas que pretendem fazer transformações, né? É um processo que o SUS chama de processo transexualizador. Então, uma pessoa nasceu com o sexo feminino e não se adequa àquele sexo feminino e quer, né, fazer modificações no corpo com orientações, então, com hormonioterapia, com cirurgia, etc. e tal. Então, existem unidades no Brasil baseadas numa resolução do SUS, que aportaria essa resolução do processo transexualizador, e nós atendemos travestis e transexuais nesse ambulatório. Existe uma tentativa dos profissionais que trabalham nesse ambulatório, que é uma equipe multidisciplinar. Então, lá nós temos o ginecologista, que sou eu, temos um psiquiatra, temos um endocrinologista, temos um assistente social, temos psicólogo. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, frequentemente, nós participamos de treinamentos que são dados aos profissionais que atendem nas unidades básicas de saúde, exatamente para
passar essa experiência que a gente tem, porque, na verdade, e é curioso, porque essas pessoas ficam indo lá, às vezes, por problemas outros que não têm a ver com o processo transexualizador, mas o que eles dizem é que lá eles são, nessa unidade que tem lá no Clementino Fraga, eles são bem atendidos, bem atendidas. Porque quando eles vão para as unidades da saúde da família, eles e elas são destratados. E são destratados pela condição, pela sua situação de ser transexual, de ser uma travesti. Então, nós não só temos que passar orientações quanto ao uso de medicamentos, né? A qual medicamento passar, mas não é só isso. Não é só isso. Né? É o acolhimento, e o acolhimento acontece lá na porta. Então, muitos deles e delas desistem das unidades da saúde da família na porta, quando se diz, você está vindo fazer o quê aqui? Então, o primeiro obstáculo é passar na porta. E aí, quando chega lá, às vezes é destratado por todos também que estão lá, ou quase todos. Né? O que eu estou dizendo é que, e isso que eu estou dizendo, são relatos que são feitos pelas travestis e transexuais que nós atendemos nessa perspectiva do processo transexualizador, que falam de como são atendidos e atendidas lá nas unidades. Quando se diz o nome social, por exemplo, que até pouco tempo só podia fazer a mudança do nome se fizesse a mudança, a cirurgia. Então, só recentemente é que hoje se pode ter o nome sem ter feito a mudança da genitália, né? Mas até então se chegava nas unidades, isso de acordo com relatos das travestis e transexuais, e se insistia em não usar o nome social e ficava lá, todo mundo lá, né? Uma pessoa que já estava com uma exteriorização, digamos assim, masculina ou feminina, e ficava chamando com o nome que a pessoa não queria mais ser chamado, e ficava insistindo até que a pessoa levantava na frente de todos, quer dizer, uma exposição gratuita, uma agressão, não só exposição, uma agressão gratuita, quando a pessoa já tinha dito que preferia e que pedia que fosse chamado pelo nome social que já tinha sido dado no momento do cadastro. Né? Fora isso, aí vamos falar um pouquinho de sistemas. Os sistemas, eles são sistemas que precisam ser, os sistemas que nós temos de TI, eles também precisam ser aprimorados. Em que sentido? Uma pessoa tem lá no sistema que o sexo genital é feminino. E hoje é um homem trans. Quando ocorre a mudança, tá? Aí eu vou ter um outro nome e o sistema vai colocar lá masculino, que é o que a pessoa quer. Eu quero que no meu documento tenha masculino e meu nome masculino. Ok. Então, quando eu vou pedir, mas essa pessoa ainda tem o útero, precisa fazer rastreamento de câncer de colo uterino. Quando eu solicito a citologia cérvico-vaginal, o sistema não aceita. Quando eu peço um ultrassom transvaginal para avaliar o útero e os ovários, o sistema também não aceita. Aí vamos pensar num homem que é uma travesti. Se eu for pedir, houve a mudança no documento, e eu for pedir os exames para aquele corpo que tem estruturas masculinas, o sistema também não permite. Então, a TI ela também precisa se modificar para que esses exames se possa ter a autorização. Hoje é um problema sério a solicitação de exames para essas pessoas que mudaram lá no cartão do SUS, né, que fizeram a mudança. Então, houve a mudança e agora estão impedidos de realizar alguns exames, porque as estruturas que eles continuam tendo ainda, por exemplo, o sistema bloqueia, porque o sistema ele é binário. Ou você é homem
ou você é mulher, e aí com todos os agregados. Não existe uma terceira opção para que você solicite esse sistema. No sistema, solicite esses exames. Claro que isso, e falando sobre sistema, né, existem algumas coisas que foram feitas que complicam um pouco, né, esse sistema muito truncado, né, como historicamente, né, são os homens que abandonam as mulheres e não dão o nome deles para fazer a certidão de nascimento, né, se criou uma lógica de que quando você vai fazer um cartão, tem seu nome, sua data de nascimento e o nome da mãe. Eu identifiquei, por exemplo, uma pessoa que foi adotada por um homem. Aí a certidão de nascimento dessa pessoa é o nome dela, a data de nascimento, e na certidão tem só o nome do pai, porque foi adotada. Então não tem o nome da mãe. Então essa pessoa teve problema para fazer a certidão de nascimento, para fazer a carteira de identidade, para fazer o CPF, para fazer a carteira de motorista, porque ela, diferente da maioria que só tem o nome da mãe, que também está errado, né? Só tinha o nome do pai, mas por uma questão de adoção. Então veja que nós precisamos avançar em alguns aspectos, né, de sistemas, né? Então, esse sistema de nascimento, por exemplo, ele não contempla pessoas que sejam adotadas apenas pelo pai. Ou fique só com o pai. Porque tem que ter o nome da mãe. Quando na adoção, pode não ter, não que ela nasceu de um pai e de uma mãe, mas o sistema, às vezes, teria que também dar essa opção para o pai, e os sistemas, de maneira geral, eles só optam para pode não ter o do pai, mas não pode não ter o da mãe, por exemplo. Então veja como as particularidades, elas têm que ser pensadas, né? Nem todo mundo é igual, nem todo mundo fica só com a mãe, pode também ficar com o pai, nem todo mundo, né? Bom, seria isso. Professor, é um sistema muito antiquado ainda e muito cruel. Então vamos lá. Ele é um sistema dicotômico, né, que termina sendo cruel para essas pessoas que não se encaixam, não se enquadram no que é o mais corriqueiro. Ninguém está dizendo que não tem que atender o corriqueiro. Está dizendo que, às vezes, tem pessoas que não se enquadram e elas não podem não existir, estarem fora, ser negado o citológico, que é um homem trans, ser negado um ultrassom transvaginal porque é um homem trans, porque o sistema não dá conta, né? Então mas no Brasil, que é um país muito plural, nós já fizemos o encaminhamento, né, solicitando a adequação dos sistemas. Estamos esperando para que a gente possa continuar solicitando os exames para estas pessoas. Certinho, professor. A outra pergunta é de Gabriel, novamente, e ele perguntou: a gente sabe que o câncer de colo uterino é um tipo de câncer muito evitável. Na sua opinião, acha que ainda há uma ineficiência na campanha contra o HPV? Acho que sim. Há uma ineficiência na campanha, a questão da vacinação, né? Inicialmente ela foi feita só para adolescentes do sexo feminino, como se o homem não fosse copartícipe, né, nessa co-infecção. Então é como se... Sabe a história do planejamento familiar, que foi todo centrado na mulher? E não se discutiu pessoas? Uma prostituta ia na unidade da saúde da família e se dava um número de preservativos para ela. Ela dizia: mas eu sou profissional do sexo. Não, mas eu só posso dar esse X de camisinha. Ou seja, você não pensou nela que ela tem uma atividade sexual muito maior do que as outras, mas o número de camisinhas era o mesmo, que você tivesse ou não tivesse atividade sexual ou que você fosse profissional do sexo. Então, fora isso, tem a questão do planejamento, sempre foi colocado para que a mulher se responsabilizasse sobre isso. Então, você retira o homem da discussão, né? Retira as travestis,
retira os homens trans. Então você tem que falar em pessoas. Por isso que a discussão de gênero é importante, mas a gente também tem que ter cuidado, né? Porque muita gente acha que discutir gênero é discutir a questão da mulher. Não, é das pessoas. Você vai discutir o que cada sociedade atribui para os sexos. E isso é feito de forma dicotômica. E aí não dá conta. A dicotomia não dá conta da pluralidade que existente. Com certeza, professor. Como se o homem também não fosse responsável por transmitir o vírus, né? Exatamente. A próxima pergunta é de Emanuela Aparecida, novamente. E ela perguntou: há casos em que a primeira consulta se descobre situações de intersexo? Pode acontecer, né? Na verdade, essa situação de intersexo, ela deveria ser descoberta lá na maternidade, né? Eu lembro de um caso que me doeu muito o coração, né? Na época eu era um dos diretores, eu era o diretor técnico da maternidade Cândida Vargas, quando chegou uma senhora com o filho, ou melhor, com a criança, vou usar a palavra criança, né? E pedindo ajuda da direção. Ela entrou e ela contou a história dela. Ela tinha 3 filhos e esse filho que ela levou para a maternidade. E essa criança tinha nascido há 3 anos atrás na própria maternidade Cândida Vargas. Quando a criança nasceu, né, houve uma dúvida por parte da equipe que a assistiu sobre a genitália, se tratava de uma genitália masculina ou feminina. Lá pensaram, não, isso é um pênis pequeno, então se atribuiu a um pênis pequeno. E aí a criança saiu como uma criança do sexo masculino. Acontece que a mãe ficou inquieta, porque quando ela comparava a genitália desse terceiro filho com os 2 outros que também eram do sexo masculino, era diferente. E ela começou a buscar, ela terminou indo para o HU. Chegando no HU, ela foi avaliada e aí fizeram o cariótipo. E não se tratava de um XX, ou melhor, não se tratava de um XY. Não era um menino, era uma menina, XX. Tá? Ela tinha um problema lá nas adrenais e o clítoris era hipertrofiado desde o nascimento. O que é que aconteceu? Se na dúvida lá tivesse feito o cariótipo e tivesse pesquisado, a criança tinha inclusive sido medicada. Aí nós tínhamos uma criança que foi educada até os 3 anos como se fosse um menino e era uma menina. E aí o serviço do HU de genética, junto com psicologia e tudo, orientou que a criança começasse a ser educada, né, como uma menina. O que é que acontece? Ela foi pedir ajuda lá na Cândida Vargas para a gente fazer a mudança da certidão de nascimento. Porque a certidão de nascimento era uma certidão de nascimento que dizia que a criança era uma criança do sexo masculino. E aí teve toda a questão documental que teve que ser mudada. Tá? Muito bem. 15 dias depois chega essa senhora, a criança, ela trouxe, no primeiro momento, a criança estava vestida como um menino. 15 dias depois, essa senhora chega com a mesma criança, uma roupa que era azul, era rosa, e a criança tinha um carrinho, estava com uma boneca na mão. Me doeu o coração. E me doeu mais ainda quando ela citou, né, que as vizinhas não entendiam e começaram a dizer que ela era louca, porque ela queria tanto ter uma filha que transformou o filho numa filha. Ela foi praticamente expulsa do bairro onde ela morava. Pela vizinhança. Tão grande foi o distrato dela, considerando que ela era louca, porque ela tinha transformado um filho numa filha. Olha o que aconteceu com a vida dessa mulher. É tanto que, mais recentemente, tem uma portaria agora do Ministério da Saúde que diz que nenhuma criança pode sair da maternidade sem que, na dúvida sobre
intersexo sem ter feito o cariótipo, para que você consiga definir, pelo menos a nível de cariótipo, entendeu? Se se trata de um XX ou XY. Você vê essa história que eu estou contando, é uma história que me doeu muito o coração na época, entendeu? Pensando o sofrimento da criança, o sofrimento da mãe, entendeu? E tudo que essas pessoas passaram, né? Não foi eu fiquei muito dolorido acompanhando esse caso, e principalmente quando eu soube que ela teve que mudar de bairro para que ela não sofresse tanta retaliação dos vizinhos, porque os vizinhos não compreendiam o que ela tentava explicar para aqueles que eram mais próximos. Pois é, professor, além de que essa síndrome da adrenal congênita, por mais que tenha um clitóris mais exacerbado, né, o indivíduo ainda tem útero, tem um canal vaginal e vai precisar de exames nessa área também, né? Sim, além de ser medicado, mas saiu da maternidade com uma certidão masculina, né? E os 3 primeiros anos de vida foi tratado como um menino. Imagine, Lorena. Para uma criança, uma confusão enorme. Para a mãe, para a família, para todos, muito sofrimento. É, muita tristeza. A nossa última pergunta é de Laura Alberto, e ela pergunta: quais aspectos influenciam em um sentimento de maior segurança das grávidas quando buscam uma maternidade mesmo longe de onde residem? Pois é, na verdade existe uma orientação do Ministério da Saúde e também dos livros para que essas mulheres, essas famílias, né, elas deveriam conhecer a maternidade ou a casa de parto que ela iria procurar no momento que ela estivesse em trabalho de parto, né? Então, o HU, não sei se vocês sabem, mas as pacientes que fazem pré-natal no HU, que é um pré-natal diferente, que é um pré-natal de alto risco, e aí eu já aproveito para dizer que essas mulheres que são encaminhadas para o HU, diferente do que acontecia há 10 anos atrás, porque há 10 anos atrás elas eram encaminhadas para o HU e elas praticamente perdiam o vínculo da UBS onde elas pertenciam. Então, hoje existe uma orientação para que ela continue o pré-natal na UBS e continue o pré-natal quando ela for de risco. Por quê? Porque o HU não tem agente comunitário para fazer visita, por exemplo, entendeu? Não tem como resgatar, busca ativa, etc. e tal. Então, ela deve continuar na unidade e com parceria, digamos assim, com o apoio de uma unidade para aquelas que precisem de alto risco. E se tratando de HU, o serviço social, toda a equipe, né, tem disponibilizado visitas. Elas agendam, né, e elas sobem, visitam a maternidade, vê a sala de parto, tudo isso. E essa é uma política extremamente benéfica, porque ela se sente mais segura, ela sabe para onde ela vai. Aquele lugar, aquele espaço, né, que ela vai parir, não é de todo desconhecido quando ela tem essa ida. E essa prática não é só do HU, ela já tem mais de 10 anos, e é uma política do Ministério da Saúde, exatamente para minimizar. Mas isso não tira o problema que eu apontei, que dos 223 municípios, 70% não tem, vai parir em 7 municípios do estado. Na maioria das vezes, ela tem que sair da sua residência, sair do seu município, e a criança vai para outra cidade. E ainda tem uma questão muito interessante a ser discutida, que é, a família toda, vamos dizer que seja de uma cidade, vamos pensar, vamos dizer, ela é do Conde. Ela mora no Conde, mas ela optou não, ela foi encaminhada para ter criança em João Pessoa. A certidão de nascimento do filho dela não é do Conde, Lorena, é de João Pessoa. Isso aí tem a ver com... Será que essa criança, quando adolescente e tudo,
ela vai achar que ela é do Conde? Quando ela olhar para a certidão? Não. Então, até esse ponto de você se sentir da cidade onde você nasceu, onde você mora. Você nasceu em João Pessoa. Mas você nasceu em João Pessoa porque mais perto não tinha outra opção. E é isso que os dados que eu trouxe para você de fluxo de nascimento mostra, né? Que essas pessoas, na grande maioria, são tolhidas da possibilidade de nascer onde sua família, de onde sua família é. Nasceu porque precisou nascer em outro lugar. Aí vem a pergunta, mas vai ter casa de parto e hospital, maternidade ou maternidade em todas as 223 cidades? Não, mas eu poderia minimizar um pouco isso e não ser 70% em 7 cidades de um estado que tem 223. Ele não nasce nem na macro-região, às vezes, nem na micro-região. Ele nasce muito longe, às vezes. Principalmente se for de risco. De risco é Campina Grande ou João Pessoa. E passa uma demanda que todos têm, né? Todas as cidades, todos os locais. Às vezes essa pessoa é de Cajazeiras, por exemplo. Um prematuro, por exemplo, é como se todos os prematuros do SUS fossem fadados a nascer ou em Campina ou João Pessoa. Nunca na cidade onde sua família mora. Por exemplo. Por quê? Porque em João Pessoa, Campina Grande e mais recentemente Patos, é que teria unidades hospitalares para receber os prematuros. Então, o ideal é que o nascimento realmente aconteça lá. Mas fora esses casos, pensando na grande maioria que não é prematura, a família também é mobilizada. E o que tem a ver com isso? É que a mulher ela foi levada, às vezes os familiares não têm condição financeira de acompanhar, então ela vai ficar 48 horas lá na maternidade sozinha. Não é? Veja aí que o acesso novamente foi negado, o acesso à família. Pois é, o parto poderia ser humanizado, já tem uma grande possibilidade de ser um sofrimento para aquela mulher. Perfeito. A família não teve acesso precoce a compartilhar, a conviver daquele momento importante da chegada de mais uma criança na família. Então, novamente, o acesso é negado nesse sentido. O direito está sendo negado. Professor, apareceu mais uma pergunta aqui no chat. Está bombando aqui nessas perguntas hoje. Uma pergunta novamente de Emanuela, e ela pergunta: e no caso de mulheres adultas que vão pela primeira vez à consulta ginecológica e acabam descobrindo a intersexualidade, como lidar com essa situação? Novamente, eu falo da importância de uma equipe multidisciplinar. Né? Não é fácil. Não é fácil você comunicar, porque essa comunicação ela tem vários desdobramentos para aquela pessoa, para aquela família, para tudo. Para o que ela vai, para a opção que ela vai escolher, por exemplo. Né? Então, não é fácil. Eu lembro de um caso que eu recebi, foi assim, eu estava atendendo lá no ambulatório TT e chegou uma pessoa que já estava com características de uma identidade masculina para fazer a primeira consulta e estava acompanhado da mãe, da genitora. E a mãe veio para a consulta porque ela queria perguntar ao médico, olha a pergunta que ela fez, e de forma muito educada. Ela disse: doutor, eu vim aqui falar com o senhor porque minha filha decidiu fazer essa transformação. E eu tenho chorado muito por mim e por ela, pelo que ela vai sofrer. Aí eu queria perguntar para o senhor se o fato desse ambulatório, se esse ambulatório não existisse, talvez ela não tivesse tomando essa decisão. Aí eu queria que o senhor me explicasse se o senhor não acha que o senhor está incentivando a minha filha a fazer essa transformação.
Olha a pergunta que ela fez. Aí eu fui explicar para ela que, independente do ambulatório existir, essas pessoas, quando tomavam essa decisão de mudar a identidade, elas faziam e usavam os medicamentos de forma aleatória, às vezes com danos e às vezes até com morte. Aquele ambulatório era para dar um suporte para que não houvesse danos, para que as pessoas não usassem a medicação de forma inadequada. E não era só o medicamento, ali as pessoas iriam ter apoio, porque o índice de suicídio é muito alto quando essas pessoas começam a ter a identidade diferente da que ela, e os estigmas começam a aflorar e os distratos começam a acontecer. Aí eu fui explicar para ela que a gente não estava ali para incentivar nenhuma mudança, a gente estava para apoiar uma decisão que já tinha sido tomada. E foi muito interessante a ida dela lá, porque ela entendeu, foi uma conversa de quase 1 hora, né? De muito choro também, porque ela também disse, olha o que ela disse, doutor, o senhor acha que é fácil? Eu moro na mesma casa há mais de 30 anos, todo mundo sabia que eu tinha uma filha. E as pessoas, se para mim é difícil, para os meus vizinhos também, para a minha família. Então, o que você vê é que essa decisão individual, ela reverbera na vida de todo mundo. Por isso que a gente também fala para as travestis e transexuais que essas pessoas, eles e elas têm que entender tudo que também vai passar o pai, a mãe, os amigos e familiares. Porque às vezes se precisa um tempo para que essas coisas elas começam a ir amadurecendo. Como é que eu vou comportar? Uma mãe chamava aquela pessoa de Maria, durante 15 anos. De repente, vai chamar de José. Porque o pedido é: me chame de José. Isso que eu estou dizendo foi o que a mãe disse. Minha filha era Maria. Como é que eu vou chamar de José agora? E as roupas? E as roupas? E as fotos? O que nós vamos fazer com as fotos? E os documentos? Como serão os documentos? Os documentos da escola, a certidão de nascimento. Veja que não é fácil. E você, médico, médica, enfermeira, vocês vão estar lá com essas pessoas. Então, se você não for empático, isso é dificílimo. Se você não conseguir entender essa mãe que está lá, se eu dissesse, eu poderia ter entendido a pergunta dela como uma ofensa. Nós conversamos muito. E foi o que ela disse no final. Ela ia ficar mais tranquila, sabendo que estava o filho ou a filha dela, tá? Estava indo para uma equipe e estava sendo empática, que estava acolhendo. Eu digo a vocês, eu aprendi muito nesse ambulatório. Muito. As histórias não são fáceis de ser ouvidas. E eu saio de lá assim, às vezes muito dolorido, mas uma experiência de muita aprendizagem. Muita. Professor, é um processo difícil, que a gente também não pode exigir compreensão imediata, né? Já que é uma decisão que vai envolver várias pessoas também. E a gente sabe que as pessoas, principalmente mais adultas, mais idosas, têm uma maior dificuldade, assim, para entender essa pluralidade que já existia, mas que agora está mais
aberta, né? Tá sendo mais acolhida essas pessoas, querendo ou não, ainda falta muito, mas eu acredito que o acolhimento está crescendo, né? Então está ficando mais visível. E muitas pessoas ainda têm dificuldade de lidar com isso. Mas é um processo, eu acredito que com calma, com entendimento, esse processo vai ser alcançado. Porque o amor, ele vai superar tudo isso. Só o amor. O amor pelas pessoas. O amor pelo meio ambiente. O amor pelos animais. Existe uma discussão hoje que é chamada de One Health. O que é One Health? É a saúde única. É pensar no meio ambiente, é pensar nos animais, é pensar nas pessoas. Por isso que a discussão de gênero, como eu disse, é interessante, mas eu tenho que pensar em pessoas. Eu não posso subdividir, porque se eu estou subdividindo, novamente eu vou cometer erros. Porque eu vou apenas pensar naqueles grupos. Eu tenho que pensar nas particularidades delas, mas as particularidades dessas pessoas não podem afastá-las do todo. Que as particularidades não sirvam para o estigma e o afastamento, mas sirva para que eu consiga potencializar mais ainda o cuidado de todos e todas. Essa é a ideia. E dividindo em grupos, ocasionalmente ficará pessoas de fora, né? E o intuito sempre da unidade de saúde... Sempre vai ter alguém que não vai ser igual, porque a individualidade, ela é sua. Não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém igual a você. Ninguém. É assim que tem que pensar. Né? Obrigada, professor. Foi muito enriquecedora essa discussão. Teve muita participação no chat também. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu concluir todas as perguntas e conseguiu concluir todos os objetivos da aula de hoje. Vou passar agora a palavra para a professora Hilva, para ela finalizar esse momento tão grandioso com a gente. Obrigada, Lorena. Obrigada, Lorena, por ser nossa mediadora. Professor Eduardo, nós agradecemos por nos presentear com sua palestra esclarecedora. Suas reflexões, assim, foram uma valiosa contribuição para que todos nós que almejamos a competência cultural na saúde possamos também ter, né, essa dimensão, né, essa dimensão global que você disse, do todo, né, e de alguém que trabalha, né, e que está no seu cotidiano profissional, trabalhando junto, né, as mulheres, né, diante de tantas iniquidades, né, e também, eu não sabia soube agora, mas assim, não me surpreende, porque você sempre participa, onde houver a necessidade de participação, lá você está, né, e no campo das sexualidades e dos gêneros, assim, em específico, o binarismo realmente não dá conta de explicar e contemplar o quanto somos diferentes. E eu entendi porque você colocou a questão da saúde das pessoas, né, como uma questão global, e agora no final colocando de uma forma bem clara, né, que isso envolve tudo, inclusive o nosso ecossistema. E isso, as pessoas em toda a sua diversidade, né, e não apenas de um gênero, ainda que os desiguais precisem ser tratados como desiguais, né, mas isso pode acabar afetando, né, os transexuais, por exemplo, uma pessoa com identidade de gênero diferente do sexo, né, como a mulher trans, como você mostrou, pode se defrontar com todas as barreiras à sua inclusão no serviço de saúde, porque acaba tendo acesso negado por questões como dependente, que está assim entrelaçado com outros direitos, né? Um direito que deve ser reconhecido e tratado em pé de igualdade com outros direitos humanos, porque afinal de contas a gente trata, nós profissionais de saúde, nós futuros profissionais de saúde tratamos, vamos tratar de pessoas humanas, né? Então, muito obrigada mais uma vez por sua disponibilidade. E obrigada, Lorena, por mediar nossa discussão, e a equipe organizadora, né, desse evento.
Mário César, né, que coordena a equipe, Laura Alberto, Andressa Gabriela, Luíse e Matias, né, que são estudantes do 2º período do nosso Centro de Ciências Médicas. Bem, eu agradeço muito, Ilva, as palavras. Espero ter trazido ter conseguido trazer algumas reflexões, né, dessa minha vivência, né, nesse sentido, né. Quero dizer que uma solicitação sua me deixa muito lisonjeado, né? Professora Ilva, eu continuo dizendo, digo há muitos anos e continuo dizendo que, para mim, é a professora modelo, é a professora exemplar, é a professora que eu gostaria de ser. Né? Parabéns, Ilva. Muito obrigada, professor, muito obrigada mesmo. Ainda estando em pós-plantão, né, a gente agradece cada vez mais a sua disponibilidade. Muito obrigada. Então, obrigada a todas e todos pela atenção e até a nossa próxima discussão na segunda-feira que vem. Tchau.